CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, o assunto de hoje é meio delicado, né? Porque a gente vai falar de aplicativo espião. Exatamente. Vamos entender primeiro o que são os aplicativos espião, principalmente de celular. Vamos lá. São aplicativos que, quando instalados, né, até melhor a termo seria infectados no celular, conseguem monitorar toda a atividade do celular, inclusive coletar informações como áudio dos microfones, imagens das câmeras. Então, ou seja, são aplicativos, muitas vezes que ficam escondidos no celular, e eles conseguem capturar informações do que o usuário navega, do que ele digita, fotos que estão armazenadas no dispositivo, capturar o áudio ao vivo do que está sendo falado em torno do celular, né? Inclusive imagens das câmeras, tanto a câmera frontal como a câmera traseira. Parece até uma clonagem. Não é exatamente uma clonagem, mas ele consegue obter informações do celular. Então, por exemplo, uma ligação que uma pessoa faça para outra pessoa, o aparelho consegue capturar essa ligação e enviar para um terceiro celular. Ou seja, então as duas pessoas estão falando entre si no celular, e uma terceira pessoa que está num terceiro celular receberia todo o áudio dessa conversa, por exemplo. Então, essa é a ideia utilizada, né, os aplicativos espiões. Uma coisa importante é lembrar que esse uso do aplicativo espião ele é ilegal, porque você está violando a privacidade de alguma pessoa. Então, ou seja, a não ser que o uso do aplicativo espião seja feito com alguma ordem judicial ou com uma autorização judicial, qualquer outro uso desse aplicativo ele é ilegal, é contra a lei e pode gerar processo e uma série de situações em relação a essa questão, né? A única situação que seria válida nesse caso é se o programa espião, né, tanto do celular quanto do computador, esteja instalado no próprio computador da pessoa. Então ele pode botar um aplicativo desse no seu próprio computador ou celular, para ver se alguém está usando o seu celular ou o seu computador sem sua autorização. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu instalo no meu celular ou no meu computador um programa espião para saber se alguém está me espionando? Não, se alguém está usando o seu celular sem sua autorização, ou está usando o seu computador sem autorização. Ele vai me apontar isso? Ele vai apontar isso, porque alguém está usando o seu computador, por exemplo, sem sua autorização, ele vai capturar as informações que estão no seu computador e vai mandar para você. Isso não é ilegal, né? O ilegal é o monitorar a comunicação de terceiros sem autorização judicial para isso. Vamos lá, se alguém... Dá para fazer de pessoa para pessoa? Normalmente esses aplicativos espiões funcionam de empresas ou hackers e tal. Se eu quiser espionar o seu telefone... Então, vamos lá. Bem, como é que eles agem? O que eles podem fazer no celular? Eles podem fazer basicamente tudo. Pode capturar, como eu falei, áudios de ligações, vídeo de câmeras, áudios ao vivo de microfone, fotos que estão armazenadas, documentos, tudo mais. Como é que eles infectam? Que é a pergunta, como é que eles infectam os celulares? De várias formas diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, mensagens que são enviadas para o celular com um anexo, e o anexo é o aplicativo espião, que quando você clica no anexo e instala no celular, no smartphone, você pode ter, como foi o caso, inclusive, recente, as suspeitas que tem do dono da Amazon, que o celular dele foi infectado por um vídeo enviado para o celular do dono da Amazon. Que ele assistiu. E esse vídeo, ele trazia junto dele um aplicativo espião para o seu próprio celular. E pode ter vindo de alguém conhecido? Pode. E essa pessoa pode ter mandado sem saber que tinha um espião? Pode ter sido um outro o celular dessa pessoa esteja também infectado, que não é o mais comum, mas pode acontecer também. O mais normal é alguém que realmente quer fazer esse tipo de invasão no celular, quer monitorar alguém e manda maliciosamente a situação. Arquivos PDF podem ter essa situação. Mas aí você precisa abrir esses anexos, exatamente, né? Se você não abrir, está tranquilo. Exatamente. Agora, tem situações que você simplesmente recebendo a mensagem,
pode infectar o seu celular também. É mais raro, mas pode acontecer também, né? E até uma outra situação também, o acesso físico. A pessoa teve nas mãos o seu celular durante alguns minutos, né? E o celular não estava bloqueado, então ele pode fazer algum procedimento e baixar da internet aquele aplicativo espião e instalar no seu celular, né? Nesse caso, né? E aí a pergunta que muitas pessoas devem estar se fazendo é: como é que eu sei se tem um aplicativo instalado no meu smartphone? É a pergunta da Giovana aqui, como é que eu faço para saber? Então, muitos desses, exatamente por ser um aplicativo espião, ele não vai ficar com o ícone, né, lá na lista de aplicativos. Vai ficar na surdina, escondidinho. Exatamente, vai ficar escondido, não vai nem aparecer lá na situação. Então, muitos desses aplicativos espiões, eles não aparecem na lista de aplicativos instalados, nem como ícones na situação, né? Alguns, poucos, são identificados por ferramentas de antivírus. Então, se você tem um antivírus instalado no seu smartphone, pode ser que ele reconheça como um aplicativo malicioso e alerte você disso, ou pode ser que não. Então, se o antivírus não falou nada, e ainda assim eu estou desconfiado, quais são os sinais que o celular pode me dar de que ele está infectado com um aplicativo espião? Primeiro, a bateria pode ir muito mais rápido do que normalmente está. Então, a bateria normalmente durava o dia inteiro e de uma hora para outra passa a durar metade do dia, porque tem um aplicativo rodando o tempo todo lá em background lá no celular, coletando as coisas. Então ele consome bateria, o celular pode ficar mais quente do que o normal, né, porque ele está executando, né, a situação. Um outro ponto que é muito significativo é meu plano de dados. Eu consumi meu plano de dados durante um mês, durante 4 semanas, 3 semanas, e com uma semana meu plano de dados acabou. Então, ou seja, por quê? Porque tem alguma coisa dentro do celular capturando informações e mandando para a internet. Então isso também tem assim, um indicativo de que tem alguma coisa estranha no celular. Aplicativos iniciando sozinho. Então, ou seja, você fechou um aplicativo, de repente o aplicativo volta a funcionar. E por último, se o celular está mais lento, né? Ou seja, se ele já tinha uma certa performance, de uma hora para outra o celular começou a ficar muito lento, né? Pode ser um indicativo, não é exatamente essa situação, mas pode ser um indicativo de que tem alguma coisa errada também no celular. Bom, alguns celulares têm lá a acessibilidade onde você consegue limpar, fazer a limpeza da memória, fazer a limpeza da RAM. Nesse momento, quando você manda fazer um diagnóstico, ele te mostra todos os aplicativos que estão funcionando. Ele apareceria não ali? Apareceria também ali. Não. Não apareceria ali também. Ele vai ficar escondido de todo o sistema, né, porque exatamente ele foi feito para ser instalado e ficar de forma escondida dentro do smartphone. Né, e como é que eu acho e apago esse danado? Então, como é que a gente agora... Se eu estou desconfiado, se meu aparelho está esquentando muito, a bateria está acabando rápido, o meu plano de dados está indo muito rápido também, ou está muito lento, e o que eu faço então para remover esse aplicativo espião? A maioria deles, né, você resetando o smartphone para configuração de fábrica, remove também o aplicativo malicioso. A grande maioria deles. Alguns poucos não acontece. Mesmo você resetando para configuração de fábrica, ele vai continuar instalado no smartphone, porque ele tem uma forma diferente de infectar o aparelho, então ele fica armazenado numa área que mesmo você resetando o aparelho, ele vai continuar instalado. Mas é a minoria. A grande maioria, até os aplicativos mais simples de programas espiões, você resetando, né? Obviamente tem que fazer o backup das fotos, de Mas nesse backup ele não vai junto, não? Vai porque você vai fazer backup basicamente de documentos e de fotos, né? Você tem em relação esquece a isso. Backup de e-mail, conversa, esquece, você não sabe de onde é que veio, né? Vídeos também não, depende do documento que você recebeu também, né? Aí você vai fazer backup disso e você então vai resetar o aparelho para configuração de fábrica, e isso, na maioria das vezes, elimina também o aplicativo espião, né, nesse caso. Se eu plugar meu celular no computador, no notebook, fazer esse backup copiando para o notebook, corro o risco também de infectar o meu computador? Não, porque normalmente o aplicativo espião ele é feito para infectar uma certa plataforma, ou Windows, ou Android, ou iOS, né? Ele não, um aplicativo feito para Android, por exemplo, não vai infectar a máquina Windows, né? Ou vice-versa, né? Porque na verdade ele foi feito para aquela plataforma de funcionamento. Então eu posso fazer esse backup no computador e depois jogar isso de volta para o celular? Pode depois. Ele volta exatamente, não? Exatamente. Né? Aí ele não vem porque ele não vai para o computador, então ele também não volta para o celular. Exatamente. Né? Então normalmente não acontece isso, né? Nesse caso aí. Né? Quando a gente instala um antivírus, ele também não consegue ver se tem um espião? Alguns antivírus conseguem detectar alguns tipos de programa espião. De novo, é uma briga de gato e rato.
Na verdade, quem desenvolve os programas espiões, eles tentam, na maioria das vezes, desenvolver os aplicativos de forma que eles passem despercebidos pelos antivírus. Então, ou seja, e os antivírus estão evoluindo, né, sempre correndo atrás, tentando melhorar a sua forma de detecção para identificar os aplicativos maliciosos no celular. Então, ou seja, ter o antivírus é importante, mas se o antivírus passou e não identificou nada, não quer dizer que o celular está limpo, né? Então essa é a questão. Né? Quando você instala um antivírus no celular, ele já começa a rodar normalmente ou você tem que fazer alguma configuração? Normalmente no processo de instalação, o antivírus já te sugere que ele faça um scan em todos os aplicativos, né? E aí, uma vez por semana, ele sugere a você que faça um scan novamente nos aplicativos que estão instalados no celular. Por isso aqui essa questão. Como se proteger? Isso é uma questão importante, né? Como eu me protejo disso? Além, obviamente, do antivírus, muito cuidado, né, e aí a gente chama de bom senso, de onde você navega, né, que mensagens você abre, né? Mesmo conselho antigo WhatsApp, esse também, né? Exatamente. Então, cuidado com mensagens que você recebe de WhatsApp de pessoas que você não conhece, ou mesmo pessoas que você conhece que mandam uma mensagem que é estranha. Essa pessoa nunca mandou o tipo de mensagem para mim, será que ela realmente está mandando essa mensagem? Né? Checa antes de abrir a mensagem com a pessoa, você me mandou isso mesmo? Né? Foi você que me mandou? E aí, e-mail, navegação em redes sociais, cuidado, né? A questão de mensagem, como eu comentei, e cuidado com acesso físico, então, ao celular, porque no caso eu tenho, alguém teve acesso ao meu celular e ele tem que ter um bloqueio, né? Porque com bloqueio a pessoa não vai ter como instalar alguma coisa no smartphone porque ele está bloqueado a tela lá em relação a isso. Por isso que é tão importante você ter bloqueio de aquele desenho muito ruim, muito frágil, né? Aquele de desenho lá. O ideal seria o meu, que eu não gosto. Então, não é uma boa opção. Vou né? tirar. Aí eu escolhi ou uma senha, que é o ideal, né? Uma senha, uma alfanumérica, né? Ou a biometria, que eu tenho minhas restrições em relação à biometria, mas ela é mais segura que o desenho, pelo menos. Para então, isso. Já me dei mal aqui, vou ter que trocar o meu era de desenho. Vou trocar por um numérico. Alfanumérico dá, porque o do meu marido é por número, isso. É numérico. Quando você manda desbloquear, ele aparece o teclado numérico. Depende tem versões diferentes que você consegue digitar, aparece o teclado todo, o alfanumérico todo, né? Todas letras e números lá. Depende do aparelho. Depende do aparelho, depende da versão, muitas vezes, né? Que alguns só aceitam números, outros... Então, se for números, é um número relativamente grande, 6 ou 7 posições, né, para isso. Tá certo. Temos perguntas aqui, Gilberto. Vamos lá. O Carlos, ele está perguntando, eu pago o antivírus, o Avast, ele me oferece boa segurança? É uma boa segurança, que é aquele questão. O antivírus pago e o antivírus gratuito, em relação à proteção contra vírus, especificamente contra vírus, a eficiência é praticamente a mesma, do pago e do gratuito. Então por que eu pago? Eu pago porque o antivírus pago ele tem outras proteções além da proteção contra vírus. Então tem lá com anti-spam, tem página maliciosa, tem uma série de outras proteções que o antivírus gratuito não tem. Mas em relação a vírus, eu diria que e o Avast especificamente é um bom antivírus, né, para isso. Bom, vamos lá. Marido e mulher, né? Um dos dois coloca lá, pega o celular do outro e coloca o espião lá. Isso. Dá para ficar com ele. A pessoa, vamos supor, se o marido coloca no celular da mulher, ele consegue pelo celular dele ver o que ela está fazendo ou ele precisa de uma outra plataforma para isso? Então vamos lá. Primeira coisa, isso é ilegal. Né? Reforçando, hein, gente? Isso é ilegal. Essa questão de monitorar. Pode dar divórcio, hein? Não pode dar processo. Pode dar pior, processo. Né? Ou seja, isso é ilegal. Né? Ou seja, você não pode monitorar o celular de outra pessoa, né? Que seja maior de idade, né? Ou seja, porque muitas vezes muitos pais colocam nos filhos, né? Nessa situação, mas para maior de idade isso é ilegal. Então, mesmo que seja mulher, mesmo que seja, né, um parente, né, isso não pode, né, isso é ilegal. Então, é nessa situação. E aí, respondendo a sua pergunta, ele não precisa de uma outra plataforma. No próprio celular dele, ele consegue receber as informações do aplicativo. Que o outro está fazendo, né? Uma coisa interessante, ou até importante de citar, é que muitos aplicativos de espiões, eles são vulneráveis.
Então, quando você instala o aplicativo espião num celular, esse celular fica aberto a que outros, que não só quem instalou, mas outras pessoas também têm acesso àquele conteúdo. Então, ele fragiliza, inclusive, a segurança do smartphone. Eles têm uma série de vulnerabilidades. Quem desenvolveu não está muito preocupado com segurança, já que ele estava quebrando a segurança do celular. Então, o próprio aplicativo abre portas para que outros atacantes consigam invadir o celular dessa vítima ou dessa pessoa que está sendo monitorada. Então, ou seja, além de ser ilegal, você pode ainda piorar a segurança do telefone onde ele foi instalado. Nossa, que maldade também, né? Exatamente. Só reforçando, pergunta de ouvinte, mãe pode instalar no celular do filho? Então, aparentemente, porque com o filho ele, de menor, né? Menor de idade. Ele está sob tutela da mãe, ele poderia fazer isso. Né? Nesse caso, o máximo que aconteceria ali é uma... Pô, mãe, só tá me espionando. É a mesma coisa de pais que colocam aqueles aplicativos no computador, né? Dos filhos, né? Que antigamente colocava. Hoje em dia o filho não usa mais computador, só usa todo o celular. Né? Mas antigamente usava para colocar em computadores para monitorar o que o filho estava fazendo, basicamente nos celulares. Então esse é o único caso que ainda seria aceitável, mas venhamos e convenhamos também, né? Dependendo da idade do filho, não dá para espionar. Inclusive né? tem um aplicativo do próprio Google que permite não é exatamente uma espionagem completa, mas pelo menos algum controle do celular dos filhos, né? Para isso. Bom, vamos lá, vamos continuar. A gente tem os destaques da semana, começando pelo Facebook, que desistiu de colocar os anúncios no WhatsApp. Exatamente, ele tinha avisado que ia colocar, que estava fazendo já planejamento de colocar anúncios nos grupos, né, do WhatsApp. Uma empresa comprava um certo anúncio e esse anúncio aparecia do nada em conversas ou grupos do WhatsApp. Pelo menos por enquanto o WhatsApp falou, na verdade o Facebook, a dona do WhatsApp, falou que não desistiu da ideia, não vai fazer mais propagandas, o que é uma excelente notícia, né, para isso. Bom, os celulares dobráveis chegaram, são assustadoramente caros, mas também são assustadoramente incríveis. Exatamente. Os celulares dobráveis, aqueles que você abre a tela, né? Dobra, né? E dobra de tamanho. Então, celulares bastante interessantes. Sem nenhuma emenda ali no meio, gente. Né? O Galaxy Fold, por exemplo, chegou no Brasil, é um celular da Samsung, é muito interessante. Ele vira um tablet praticamente, quando você abre, ele dobra o tamanho da tela, fica praticamente um tablet, só que o preço... É dobrado também, triplicado. Não, é triplicado. Chegou no Brasil por R$13 mil. Que isso? R$13 mil, exatamente. Esse é o preço do Galaxy Fold, né, que vai ser vendido no Brasil. É impressionante, né? Ou seja, com R$13 mil você compra um mega ultra notebook, né? Ainda sobra dinheiro. Ainda sobra dinheiro, com certeza absoluta, né? Então veja que, como foi colocado na matéria, assustadoramente caros, mas são incríveis. Para quem precisaria de um celular desse? É realmente uma boa pergunta, né? Ou seja, quem precisa de um celular desse, talvez leve um tablet, né? Realmente não sei, né? Não tenho ideia dessa situação. Pelo menos não por esse preço. Se fosse mais barato, até você... próximo no outro celular. Alguma coisa assim. Exatamente, mas do jeito que está com esse preço não tem a menor condição. Né? Bom, e o Internet Explorer continua com a sua vulnerabilidade, porque já tem gente que falava que ele não era muito confiável. Ele já nunca foi muito confiável, o Internet Explorer, né? E agora tem uma série de vulnerabilidades que foram descobertas recentemente. Na verdade, a recomendação de muito tempo já é não usar o Internet Explorer, porque ele é um navegador antigo que tem realmente uma série de vulnerabilidades, e aí a recomendação é que você use o Firefox preferencialmente, né, ou Opera para quem usa Mac, né, ou quem usa Windows e Linux, o Firefox, né, e talvez o Chrome. Eu não gosto muito do Chrome, ele também é um pouco invasivo na parte de captura e monitoramento de informações do usuário. O Firefox é um pouco mais seguro nesse ponto, né, para isso. Para computador e para celular? Computador e celular, exatamente. Melhor usar o Firefox, Firefox, então? Exatamente. É o Mozilla, né? É o Mozilla Firefox, exatamente. Tá certo. Gilberto, rapidinho a última pergunta da Mariane aqui. Ela queria saber se tem como resgatar o histórico de conversas do WhatsApp, que já foram apagadas há 1 ano. Se tem algum aplicativo para isso? Não tem, infelizmente. Se não estava no backup, se não tem como retornar, infelizmente. Tá certo. Obrigada, Gilberto.